Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição da Coluna do Fiore. Você está aqui na rádio Rock and Go e também em nosso canal do YouTube. Hoje é dia 16 de março de 2018. Boa tarde, Fiore! Boa tarde, Paulinho. Boa tarde aos ouvintes e aos espectadores da rede YouTube. Estamos aí, desgostoso, esperando que a coisa caminhe para o lado bom, porque uma coisa está muito ruim neste Brasil brasileiro, né? A turma está endeusando muitas situações, criticando outras situações, esquecendo do principal, que esse país está numa anarquia total. E ninguém quer que conserte, todo mundo quer ficar o Deus dará. Vamos transformar esse treco numa Venezuela, então. Porque aí vai contentar a banda Boulos e outras cositas más. Vamos que vamos. Fiore, quando você arbitrava, você era contemporâneo do Spironelli, né? O Marcos Fábio Spironelli. Sim, ele entrou na federação depois que ele era mais jovem, e então eu o conheço. Naquela época, ele já era meio espertalhão assim, ou ele era diferente? Eu não entro no mérito do espertalhão, porque ele sabe a minha opinião e deve estar no livro, salvo o melhor juízo, como que ele conseguiu, né? Conseguiu se desvincular, porque lá no sindicato ele que manipulava tudo naquela época. Bom, muito bem. A minha opinião quanto a ele, eu dou pessoalmente a ele, eu falo para ele, na tete a tete. No público, eu prefiro falar para ele no tete a tete, depois falar em público, porque eu não sou zão. Eu vou direto no cara e depois eu falo, porque assim ele já sabe o que eu falei. Ah, entendi. Bom, apesar da minha deficiência clínica, física, continuo eu, porque eu vivo com o meu caráter e com a minha moral. Os problemas clínicos, eles não aguentam um suporte físico, mas é o seguinte, também não chega junto que eu faço o seguinte, hoje eu caio, mas amanhã, se não me derrubar legal, eu vou fazer você. Mas vamos que vamos, toca o jogo. O livro que o Fiore está falando é o A República do Apito, que ele escreveu, claro, e é sempre muito importante para quem quer conhecer bastidor da arbitragem, principalmente nos anos 80. Aliás, na verdade, anos 80 é porque ele participou, né? Anos 80, 70, mas que é bem atual, porque continua acontecendo nos dias de hoje, né? Que na história do Brasil nada mudou. Exatamente. Nada mudou. O objetivo é um só. Carcalamano. E vamos que vamos. Quando eu digo carcalamano, é levar vantagem de qualquer jeito. Financeira, se é por cargo, se é por emprego, se é para derrubar um amigo e tomar o lugar dele. É uma cultura nojenta e porca que não condiz com a minha filosofia de vida. Fiore, o que você assistiu de jogo essa semana? Não, mas você brincou, mas vamos que vamos. Campeonato Paulista, né? Eu assisti domingo, você deve ter assistido também, o Botafogo e Corinthians. Assisti. Assistiu? Aliás, assisti quase dormindo, porque não dá para ver, né? Bom. É porque o jogo não teve. Quem apitou, apitou. Quem colocou a farda de árbitro, colocou o apito na boca, foi aquele tal de Flávio Rodrigues de Souza. Aquele prepotente, arrogante, Só que o jogo não teve nada, então não teve condições de aparecer. Mas ele se apresentou humildemente, correu por poucas vezes, ele se movimentou com humildade, porque a gente avalia na postura do cidadão, quando ele está arrogante, pedante. A corrida dele é diferente, quando chega com os jogadores, você vê o semblante diferente. Ou eu estou errado? Todo cara arrogante ele tem uma postura, né? Aquela postura do Senhor Deus. Como não teve nada, ele não pôde fazer bolufas nenhuma. Agora, nesta semana, no sábado, né? Domingo, nós teremos os jogos da quartas de finais, né? Isso. Paulistão. Isso. A Série A1 do Paulistão.
Estão escalados alguns apps, o WhatsApp também está escalado. O WhatsApp está em todas, né, Fiore? Ah, sim, sim, sim. E, infelizmente, a federação continua sendo dirigida. Você viu como ele é malandro? Ele não foi até lá. E agora? Morreu? Parou? Ele não foi até lá para querer. E o Leonardo chamou ele na salinha, ô Nigo, vem cá, o Reinaldinho, vem cá. E aí ele diminuiu o volume, pô. Não, ele já entrou no acordo, falou que unidade do futebol e não sei o quê. Mas ele sempre gostou da gaveta vai que volta, vai que volta. E vai que volta, né? Você pode ver, né? Estão vários interesses quando você abre a panela e fecha a panela, tira a tampa e põe a tampa. Tem alguns interesses, muitas vezes é para tirar o ar, para não explodir, outras vezes é para pôr uns condimentos maiores lá dentro, enfim, essas cositas más. Lembrando que está registrado, hein? Enquanto toda a imprensa do país falava, olha, é oposição ao Del Nero, é um opositor ferrenho, o Fiore revelou quem ele era nos programas passados. Basta entrar no site da Rádio Rock and Go e também no YouTube que você vai ver o que o Fiore falou do presidente da Federação Paulista de Futebol. Sempre foi mala, esse sempre foi mala. Eu já falei, se hábito de futebol do ontem e do hoje, do ontem, que arbitraram no tempo que o Reinaldo era dirigente do Taubaté e depois passou indiretamente para a federação, se eles tivessem dignidade, não cumprimentavam o Reinaldo. Muito menos agora, só que maioria, por exemplo, da CAFPF, é subserviente ao Reinaldo, porque foram ex-árbitros, todos eles. E o diretor, principalmente. Então, para mim, são farinhas do mesmo saco. E os árbitros de hoje, que não é do tempo do Reinaldo, tinham que saber história. Mas não disseram para nós, pega a internet, se não conhece, faz que nem eu peço para alguém, me cutuca isso aí. Aí o cara cutuca, a moça cutuca, e digo, olha, Fiore, é assim, assim, assim. Entendeu como é que é o negócio? Mas eu fico por dentro da coisa. Bom. Agora, se fazer de carioquinha... O WhatsApp, por exemplo, não era daquele tempo, mas ele trabalha, ele tem um corpo tão vaselinado que ele só trabalha no politicamente correto. E mete o pau nos colegas. É esse o ambiente da arbitragem. Aí vem os Locke falar no seu tempo. No meu tempo tinha, mas até para ser tinha que ter peito e coragem. Vocês são covardes, fazem as coisas, eu não sei como. Antigamente, para falar do outro, era cara a cara, né, Fiore? Não era pelo WhatsApp. Era cara a cara. Porque eu, por exemplo, tenho prova disso. Árbitro tal, fulano de tal, não sei o que. Eu falei, olha, é o seguinte aí, maluco. Quando eu cruzar com fulano de tal e você estiver aqui, eu vou trazer ele e vou te levar para ele. Você vai ter que provar isso, porque comigo não tem negócio. Aí, quando chegou duas, três vezes aconteceu esse cara, não foi nada disso, você que errou, pior, eu sei entender. Você está me entendendo? Dá um tempo, vamos que vamos, mas vamos continuando. Fiore, como que o Reinaldo chegou na federação, você lembra? Do Taubaté para a federação? Ele veio do Taubaté para a federação, mas ele, nos bastidores, trabalhava, no Taubaté agredia árbitro e muitas vezes chegava junto com alguns árbitros, né? Quando eu digo chegar junto, vocês sabem, do que seja. E depois veio o Fará, o Diabo, agora ele... você também não esquece. Agora, pergunta, eu vou te falar, pode falar o nome do colunista? Do Carlos Bickman? Uhum. Uma vez ele publicou, já faz tempo, porque o Reinaldo e o Fará levaram móveis da federação para montar uma rádio lá em Taubaté. Você está lembrado disso ou não? Eu estou lembrado dessa história, é verdade. Então, é até bom de retomar, hein? Então dá uma pesquisada, você que manja desses trecos aí, que não tem muito saco, e também não sei. Bom que você retomou isso. Eu gosto de pai bola. Então acontece o seguinte, ele continua pior. Continua, quer dizer, mais aprimorado, mais os percentuais com mais substância, mais subsídio, né? Porque ele não dá ponto sem nó. Aliás, diga-se de passagem que a diretoria dele, mas vamos que vamos, toca o jogo.
Bom, Fiore, e aí? Você falou desse jogo do Corinthians com o Botafogo, você assistiu mais algum? Agora, então, o jogo do Corinthians com o Botafogo, como eu estava lhe dizendo, você também assistiu. Conclusão, deixa para lá. Você assistiu o do Corinthians, Copa Libertadores, com o Deportivo lá Assisti. de la Venezuela? Assisti. O árbitro confuso, hein, Fiore? Não, Boliviano, né? não, para mim ele deixou de Futebol na marcar. Bolívia. Eu aponto no Balbuena. Uhum. O Balbuena foi puxado pela camisa Sim. dentro da área. Foi pênalti, foi pênalti. Foi pênalti, ele não deu. Então, Uhum. mas no resto. É que nem o jogo. Vai falar que foi um jogão? Ah, foi no banho-maria, né, Fiore? Não, o árbitro também foi, só que nessa daí ele não deu um pênalti. Num pênalti é 99% o gol, então o Corinthians podia ter feito 3-0, que já facilita para ir, não é isso? Sim, inclusive faz diferença até na próxima fase, porque sabe que o critério de desempate da Libertadores é diferente do que o critério aqui no Brasil. Aqui no Brasil, primeiro critério de desempate é o número de vitórias. Na Libertadores, inverte. Primeiro critério de desempate é o saldo de gols, depois é que vem o número de vitórias. Então você veja bem que ele não influiu no resultado final, porque o Corinthians foi campeão, mas influiu no saldo. Sim, influi não só na classificação geral, tal, em caso de desempate, como também na colocação do time nos próximos jogos. Exatamente, é por isso que eu digo, ele não influiu no resultado da partida porque o Corinthians ganhou, mas no saldo, quer dizer, no todo, nas paralelas que circundam o resultado da contenda, como você terminou de falar, classificação por ponto, não sei mais o que, ele influenciou. Sim, direto. É mais ou menos o seu objetivo. E foi ontem, quinta-feira, dia 15, não é isso? Isso. Aí você assistiu o jogo do Santos com o Nacional do Uruguai? Então, eu vi alguns lances, principalmente o cartão amarelo do Gabigol e depois o cartão amarelo com a expulsão. Eu achei que o árbitro foi bem nas duas. Não, achei não. O árbitro, esse tal de, como é que é, Gabigol, ele é folgado. E o apelido não faz jus, né? Não faz jus, e fora o seguinte, ele é prepotente e arrogante. Ele tomou 2 cartões de bobeira. O primeiro foi de bobeira. O outro, então, a coisa já teve um bate-boquinha lá, já estava tudo dominado. Na cara do árbitro, ele foi lá e deu um empurrão num dos oponentes. Pô, o árbitro também não pode ser, né? Ele foi lá e deu o segundo amarelo e puxou o vermelho. Aí ele sai do campo naquela de anjinho. Oh, eu não fiz nada. Ele fala, mesmo assim, faz gesto. Quer dizer, pô, será que não tem um cara na diretoria do Santos para chamar esse cara a atenção e dizer que ele não é nada disso? Que se ele fosse tudo isso que estão dizendo, ele tinha ficado na Itália ou em Portugal. É um fato constante, como é que se diz, repetido, porque tem que ser repetido. Porque ele também é repetitivo nas suas indisciplinas. Sim. Ó, na Itália, ele até poderia ter uma... Embora a Itália tá caindo pelas tabelas, não foi nem para a Copa do Mundo, mas na Itália ele poderia ter uma desculpa. Não, a Inter de Milão é mais disputado. Agora, no Benfica não tem desculpa. Quer dizer, eu entendi o que você quer dizer. No conjunto não se justifique nenhum dos dois, mas ele foi para um time de menor potencial, que foi o time... O futebol português, tirando o Cristiano Ronaldo, que é um aborto da natureza, um cara extra Portugal, é um cara do mundo, o futebol português é refúgio de brasileiro e jogador lá, que é um jogadorzinho médio. Então, se ele não se deu bem ou não se fez presente nesse lugar, aí o Santos vai lá e pega ele de volta. Não, para pagar quase 600, 700 pau por mês. Vocês estão brincando com coisa séria. Olha, eu não sei, aí nesse lance aí, se cutucar, deve ter alguma maracutaia. Tanto deve ter, porque não pode ser coincidência que o empresário é Wagner Ribeiro. E nós sabemos que quando o Wagner Ribeiro põe a mão, aí tem. E também não deve ser coincidência o fato de todo jogador do Wagner Ribeiro ser prepotente.
aquele Lulinha que veio da base do Corinthians, que depois não deu em nada, esse Gabigol, o Neymar, que também é agenciado pelo Wagner Ribeiro, quer dizer, estranhamente todos se comportam como senhores do universo. Exatamente. Dos três, o Neymar, mesmo que eu não goste das atitudes dele, Pelo menos é bom jogador, né? Caráter, quer queira ou quer não, de bola ele conhece. Isso, muito, por Pelo menos ele vai lá, faz as molecagens dele, mas no campo ele resolve. Isso. Não é verdade? Agora, esse Gabigol, ele é novinho, tem 21 anos, vamos dar um tempo. Hoje em dia, um moleque, um menino com 15 anos, ele já é pai, já é bisavô, então sabe o que faz sim. Então vamos devagar, vamos diminuir o volume do rádio aí. Então, seu Paulinho, o futebol é isso. Agora vamos esperar. Não tem, se quiser saber, a coluna, não sei nem o que escrever. Já escrevi esses 2 jogos, já está muito. 3 jogos, muito. Esse jogo do Santos, eu estava com vontade de colocar como preâmbulo a escalação dos árbitros nas partidas que serão disputadas neste sábado e domingo, mas não podem colocar. A gente espera eles atuarem e aquelas que a gente vê ou então assiste os lances polêmicos de outras, a gente se manifesta na coluna vindoura, se vivo estiver. Fiori, a FIFA ratificou, que já estava decidido pela International Board, né, mas ainda a FIFA precisava ver se ia colocar nessa Copa ou não, a utilização do árbitro de vídeo na Copa do Mundo. Eu acho interessante, eu acho que se for naqueles termos que foram definidos, jogada em cima da linha, sem muito exagero, eu acho que dá para levar. Mas o que não pode é, de repente, num jogo de Copa do Mundo, o árbitro queria aparecer demais, né? E acabar estragando isso daí, pedindo, porque o árbitro em lance de pênalti, ele pode pedir quantas vezes quiser, entendeu? Então, eu acho que o árbitro tem que ter uma certa convicção do que tá marcando, não toda hora ficar pedindo, porque vai acabar atrapalhando o jogo, você não acha? Não é que você acha. É uma verdade, porque se o cara ficar toda hora pedindo, ele não tem condição de apitar, tem que ir embora, rapaz, nunca mais ser escalado. Pô, ele não confia em si mesmo. Ele não confia em colocar os possíveis conhecimentos teóricos em prática. Então, ele que não apite, não entra em campo, pô. Mas no geral é uma boa, né? Você acha uma boa? Pois no geral é uma boa. Mas tem que... não pode condicionar o hábito, mas tem que moldá-los. Não pode virar muleta, né? Exatamente. E também não pode, então, é o seguinte, nada de aparecer. Apareceu, mesmo com razão, vai ficar umas 20 rodadas fora. Que aí os camaradas começam a arbitrar de uma forma coerente, sendo representantes das leis do jogo, e não expositores de suas personalidades, expositores de suas necessidades, ou sei lá, coisa que é para aparecer e tirar proveito, fatura na propaganda ou coisa que o valha, né? Então tem que dar um balancinho nisso aí. Mas o hábito de vídeo, para mim, ele é muito fundamental e necessário. No pênalti, na entrada ou não da bola, né? Quando eu digo no pênalti, é naquelas faltas circunscritas da área grande para dentro. Sim. A linha da área divisória da área grande para dentro. Os impedimentos, né? Principalmente aqueles da linha intermediária para dentro da defesa adversária. E se você assistiu o jogo antes, você viu que o bandeirinha, o assistente, eles chamam de auxiliar, mas tudo, qualquer que seja, é o bandeirinha. No mínimo, ele acertou 2 vezes. No primeiro tempo do tal do Gabigol, que estava impedido, a bola findou dentro da rede, e outra no segundo tempo, de um atacante do time do Nacional, que findou no fundo da rede, mas ele deu impedimento, e estava assim. Os dois, de uma posição meio difícil, mas ele deu. Então, você tem que louvar, quer dizer, cumprir a obrigação, tem que cumprir mesmo. E outra coisa, falando nisso, eu queria abordar um assunto que eu não vou nem escrever. Uma das emissoras coligadas à Globo, parece que é Sport TV.
Isso. Na verdade, era uma emissora da Globo. Da Globo. Bom, muito bem, então é isso aí. Eles têm um programa novo lá, Crítica do Árbitro, não sei o quê. Tem o Gaciba, o Arnaldo e o Paulo César. Nossa Senhora. Né? O Arnaldo, meu Deus. Então, não, mas os três são políticos. Esse Gaciba também não é nada disso. Sim, mas não interessa, eles estão num programa. E eles têm o direito de avaliar o trabalho do árbitro. Porque ele só critica, meu irmão, a obrigação do árbitro é acertar. Claro. Você tem que apontar exatamente os erros. Então, o Sindicato dos Árbitros, né, através do senhor Arthur Alves Júnior, notificou a Sport TV se posicionando contra essa coisa porque acha que denigre a imagem do árbitro. Denigre coisa nenhuma, rapaz. Olha, a obrigação de qualquer cidadão no setor de atividade é cumpri-lo com seriedade e sem erro. Ao instante que tem erro, ninguém está entrando no mérito se é doloso, se não é doloso. Errou. Este erro tem que ser apontado e criticado. Por que não? A crítica dentro do limite do ponderado. Você não pode subjetivar que o cara foi maldoso, aliás, foi ladrão e o caramba. Você pode politizar que ele agiu no politicamente correto. Aí cada um entende, porque politicamente correto é agir de acordo com os interesses do presidente, ou então da Globo. Quantas e quantas vezes houve duas disputas, por exemplo, Corinthians e Juventus, e a Globo interessava, porque no domingo seguinte ia decidir um jogo, para o Corinthians, e quantas, quando eu digo Corinthians, é meu time, mas houve o Palmeiras não, e o árbitro, algumas coisitas, deixava passar, ou deixou passar. É mentira minha? Verdade. Então, isso aí. Agora, isso denigre a imagem do árbitro, né? Não é isso que denigre a imagem do árbitro, não é o comentário, a crítica. Não, o que denigre a imagem do árbitro é exatamente isso. É porque eles têm que falar também os acertos do árbitro, não tem que falar nada. O árbitro tem que acertar, é a mesma coisa que o juiz de direito. Já vou de cara para o pilantra do Gilmar Mendes. Ele tem que fazer a lei cumprir, não fazer ele a lei que ele quer e para quem ele quer. Quando ele age dessa forma, tem que tomar pau. Como ele tem que tomar pau. E o árbitro é a mesma coisa. Errou, tem que tomar pau. Qual é o problema? Qualquer pessoa que tem uma função privada, o patrão pode chegar e criticar o cara. Uma função pública, então, o cara está mais exposto e ele está exposto não só à crítica, como ao elogio. Mas então, é lógico. Se ele não reclama do elogio, não pode reclamar da crítica. Não, a não ser que seja infundada. Então, tem o seguinte, a gente tem que entender que o crítico tal, o jornalista tal, não sei quem vai avaliar. Peraí. O acerto, você não precisa avaliar, ele fez a obrigação dele. Sim, é isso. Se ele pisou no tomate, você tem que clarear a população de que houve um erro. O anormal é o erro, é o que tem que ser apontado, o resto é normal. Exatamente, e bola pra frente, toca o jogo que atrás vem gente. É isso aí. Fiori, tá terminando aqui a coluna do Fiori de hoje. Amanhã, lembrando, o Fiori vai postar a coluna dele no blog do Paulinho. Todos os sábados isso acontece. Esse programa vai estar disponível para quem quiser assistir. Se você pegou ele da metade, se você pegou ele agora só no final, vai poder assistir inteiro amanhã na coluna do Fiori, que vai estar postada no blog do paulinho.com.br. Um grande Opa, quase que eu engasguei agora. Um grande abraço, Fiori, e eu quero que você se despeça aí do seu público. Bem, a gente está meio cabisbaixo. No futebol, que tem pouca coisa para escrever, pouca coisa diz, porque o paralelo, que é o principal da nossa vida, que é a vida político-jurídica deste país, está num anarquismo desgraçado. O comportamento dos juízes lá do STF, eles são totalmente descredibilizados. É vergonhoso. Eles estão fazendo uma maracutaia
para livrar a cara do Lula, dizendo que senão haverá uma convulsão social, quer dizer que o bandido... Então vocês não podem prender o Marcola, porque vai ter uma convulsão social. Os caras estão tudo armado. Não é nada disso. Bandido tem que ir para a cadeia. Bandido, principalmente esses que se passavam de defensores dos pobres e de nós, a população. E que apontavam o dedo para todos os políticos como ladrões. E depois foi beijar a mão do Paulo Maluf, do Sarney, do Cabral e do raio que o parta. Conclusão. Então, além de ser mala, chefe de quadrilha, ele é um desmoralizado, como sempre foi. Então, tem que ir em cana, sim. Mas vai para cima dos caras, porque vocês têm informação e sabem quem são. Já passo o patuá de todos eles para a população. Tenham peito e coragem. Olha, todos esses caras não trabalham, tem casa não sei aonde, e assim por diante, rapaz. Nós precisamos modificar a cultura desse país. Olha, vamos fazer o seguinte. Até semana que vem, boa tarde a todos e boa noite, um bom fim de semana e um início de semana tranquilo, e que as coisas tomem um rumo certo e que ninguém fique tomando partido, tendendo para um lado ou para o outro. Toda moeda tem dois lados. Toda moeda tem dois lados. Então, no caso desta vereadora, precisamos saber a outra parte. O outro lado, o lado dela também, a origem, como, por quê. Quem cometeu, quer queira ou quer não, todo crime é bárbaro mesmo. Só que existe o seguinte, como ela tinha algumas situações, vamos ver algum envolvimento extra. Que foi polícia, das milícias, então não é polícia. É milicial, porque ele está usando, ele é bandido não, ele usa a farda ou documento para se escorar como trabalhador de Estado, mas na claridade ele é bandido, mais bandido que o bandido. Então, entre um bandido polícia e um bandido normal, primeiro tem que se ferrar o bandido polícia, porque está usando o Estado para saciar as suas situações. E depois o bandido. Agora, o que nós não podemos é ser tendencioso. Porque, quer queira ou quer não queira, o policial é o primeiro representante do governo, que é o Estado, diante da população. Então, os senhores não façam isso, não. Paguem bem, selecione melhor, porque quem mal paga vai selecionar mal. E também vamos deixar de fazer política nas organizações policiais, que tem bastante, sobrinho do fulano, Beltrano, tem indicação daqui, político indicando esse para ocupar aquele cargo ali. Sabe o que acontece? A verdade não é só que está virado dos avessos. Nós precisamos repaginar o organograma administrativo do Estado brasileiro e dos seus subestados, Estado de São Paulo, Rio e assim por diante, e dos municípios. Caso contrário, não vai dar outra, nego. Nós vamos virar uma republiqueta venezuelana e o futuro do Brasil está bem nebuloso. Que Deus nos proteja. Um abraço, Fiore. Até a próxima. Até a próxima.